Clarice apertou os dedos em volta da chave de ferro enferrujada, presa por uma fita vermelha desbotada. O metal frio marcava a pele de suas mãos calejadas. O vento da tarde levantava a poeira da estrada de chão, batendo contra seu rosto cansado. Atrás dela, ficava a cidade responsável por sua expulsão, o lugar onde tios gananciosos haviam tomado a única casa de sua infância, atirando suas poucas roupas em uma mala velha na calçada de pedra. Diante dela, erguia-se uma porteira de madeira apodrecida, engolida pelo mato alto de uma fazenda temida pelo vilarejo inteiro. Tratava-se de uma propriedade silenciosa, consumida pelo tempo, pertencente a um homem marcado pela solidão profunda. O sol começava a baixar, tingindo o céu com um pôr-do-sol dourado, e o frio do anoitecer já anunciava seu peso sobre a pele. O pavor de dormir ao relento, entregue à própria sorte em um mundo implacável, apertava seu peito com força. Um cachorro vira-lata, magro e trêmulo, mancava perto de seus pés, encolhendo-se a cada rajada de vento, refletindo perfeitamente o estado de espírito da jovem. Clarice olhou para a chave em sua mão, a única lembrança deixada por sua mãe, o símbolo de um lar seguro que ela desejava construir. Respirou fundo o cheiro de terra seca e folhas mortas. Empurrou a madeira pesada da porteira com o ombro direito. O rangido agudo ecoou pelo vale silencioso. Ela deu o primeiro passo para dentro da propriedade evitada por todos e murmurou para o vento que, a partir daquele momento, fincaria suas raízes ali para sempre. Se você já sentiu o desespero de perder o chão debaixo dos pés, de ser jogado na rua por quem deveria te proteger, e precisou começar do zero, contando apenas com a providência divina, comenta aqui embaixo de qual estado você é. Escreve o nome da sua cidade e do seu estado, porque histórias de gente de bem, focada em dar a volta por cima, precisam chegar aos corações certos. Deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar cada passo dessa jornada de superação. Em lugares do interior, em outros tempos, histórias como essas eram contadas entre rios e estradas de chão. O Vale de Santa Rita exibia terras férteis e corações endurecidos, onde o cheiro de cana cortada misturava-se com o aroma forte de café torrado no fogão a lenha logo nas primeiras horas da madrugada. As manhãs nasciam com o som agudo das cigarras e o bater dos cascos dos cavalos nas pedras soltas dos caminhos sinuosos. Clarice conhecia cada textura dessa terra. Aos 25 anos, carregava no rosto a seriedade de quem cresceu sob o peso do trabalho duro, exibindo o olhar firme de uma mulher forjada na dificuldade. Ela falava pouco, observava os detalhes ao seu redor e guardava seus sentimentos a 7 chaves. Sua história formava um mapa de ausências dolorosas. A primeira grande perda levou sua mãe quando Clarice ainda mal alcançava a altura da janela da cozinha de tábuas. A febre chegou silenciosa numa noite de inverno, transformando a casa quente em um ambiente vazio e gélido. O pai, consumido pela própria tristeza, entregou a menina aos cuidados de uma tia distante e partiu para as Minas do Norte, desaparecendo no mundo definitivamente. A casa da tia tornou-se seu abrigo físico, um espaço onde trabalhava de sol a sol em troca de um prato de comida rala e um canto apertado na varanda para descansar o corpo moído. Cada perda arrancava um pedaço do seu suporte emocional. A velha cozinheira da casa, a única pessoa disposta a ensinar receitas e contar histórias antigas, faleceu em uma tarde chuvosa de novembro. Clarice perdeu ali sua única fonte de afeto verdadeiro. O silêncio tomou conta dos seus dias. Ela aprendeu a encontrar consolo no calor do fogo, no som da água fervendo nas panelas pesadas de ferro e na textura áspera dos grãos de milho debulhados nas tardes longas e poeirentas. Cresceu acreditando no amor como um luxo reservado para os outros, aceitando a sobrevivência pelo suor do próprio rosto como seu único destino possível. A vida no interior guarda surpresas grandiosas para quem carrega a honestidade como escudo. O segredo de Clarice
consistia na certeza de que a providência enxerga o coração de quem trabalha calado, mantendo a fé inabalável. Ela costurava seus próprios vestidos com retalhos recolhidos do chão, mantinha os sapatos limpos com graxa caseira e guardava a chave da fita vermelha no fundo do bolso do avental, apertando o metal frio sempre que a solidão tentava sufocar sua respiração. O golpe definitivo chegou numa manhã de terça-feira, com o sol rasgando o céu sem nuvens. O tio de Clarice, um homem de voz grossa e olhos calculistas, havia acumulado dívidas imensas de jogo no armazém central da cidade. A solução encontrada por ele e pela esposa envolveu vender a casa inteira, o único teto familiar de Clarice. A negociação aconteceu às escondidas, selada em sussurros na calada da noite. Clarice descobriu a verdade no instante em que o novo dono parou a caminhonete barulhenta no terreiro, buzinando alto e exigindo as chaves da propriedade recém-comprada. A tia avisou sobre a necessidade de partida imediata da sobrinha. Explicou que o dinheiro da venda cobriria apenas a viagem deles para a capital, exigindo que uma mulher feita soubesse garantir seu próprio sustento dali em diante. Clarice manteve a expressão firme e o rosto seco. Entrou no quartinho dos fundos, abriu sua mala velha de papelão e guardou 2 mudas de roupas cerzidas, um casaco surrado e um par de botas de couro gasto. Pegou a chave com a fita vermelha, apertou-a contra o peito e saiu pela porta dos fundos rumo à rua poeirenta. Caminhou até o vilarejo, buscando abrigo pelo próprio esforço. Bateu na porta do armazém, oferecendo trabalho pesado em troca de moradia nos fundos do lote. O dono respondeu que a cidade inteira comentava sobre sua expulsão, exigindo distância para proteger a reputação do comércio. Bateu na casa do padre, na pensão da Dona Rosa e na fazenda leiteira da fronteira. As portas se fecharam uma após a outra, trancadas pelo pavor da fofoca e pela indiferença coletiva diante da desgraça alheia. O sol do meio-dia castigava suas costas, o suor escorria pelo rosto sujo de poeira e o estômago roncava de fome. O mundo exibia sua face mais cruel, reduzindo a existência da jovem a uma mala pesada e uma estrada sem fim. O instinto de sobrevivência empurrava seus pés além dos limites da cidade, rumo ao desconhecido, buscando qualquer pedaço de terra livre da maldade humana. O caminho a levou para longe das casas bem pintadas e das cercas brancas de madeira. A estrada de chão tornou-se estreita, ladeada por árvores altas, formadoras de um túnel escuro e úmido. O cheiro de terra molhada pelo sereno antecipado misturava-se ao aroma adocicado de mangas maduras apodrecendo no chão forrado de folhas. A floresta se abriu repentinamente, revelando um vale escondido entre os morros. A primeira luz capturada por seus olhos veio do reflexo alaranjado do sol batendo na vidraça trincada de um casarão imponente e desgastado. A fazenda respirava abandono em cada detalhe. O reboco das paredes caía em pedaços grandes, revelando os tijolos vermelhos descascados. O capim alto engolia os degraus da varanda, e trepadeiras espinhosas sufocavam as janelas de madeira escura. O som do vento, uivando pelas frestas do telhado quebrado, criava uma melodia solitária e constante. Perto da varanda, o mesmo cachorro magro, companheiro de estrada, deitou-se exausto sobre um monte de folhas secas, ofegando com dor na pata machucada. Clarice olhou para o animal e sentiu uma conexão imediata, reconhecendo o próprio cansaço na respiração do bicho. Ela largou a mala velha no chão de terra batida do terreiro frontal. Caminhou até o poço de pedra no centro do quintal coberto de mato. O frio da pedra musguenta sob seus dedos trouxe um alívio momentâneo para a pele quente. Girou a manivela enferrujada, ouviu o rangido metálico rasgar o silêncio do vale e puxou o balde de madeira pesada. A água cheirava a minerais puros e raízes profundas. Clarice bebeu em concha,
sentindo a força vital retornar aos músculos exaustos. Encheu as mãos novamente e ofereceu ao cachorro, observando o animal lamber seus dedos com gratidão silenciosa. Observando a imensidão da terra esquecida, Clarice entendeu sua nova missão. Aquele lugar ferido, cheio de cicatrizes e silêncios, exigia cuidado exatamente da mesma forma que seu próprio coração. O casarão aceitava sua presença em paz, oferecendo abrigo incondicional para quem precisava recomeçar. A terra prometia espaço generoso para quem tivesse coragem de arrancar as ervas daninhas e plantar sementes novas. Ela encostou a mão na porta principal, sentindo a textura áspera da madeira marcada pelo tempo e pelo sol. O que a jovem de mãos calejadas ainda ignorava completamente era que as sombras daquela varanda guardavam um segredo perigoso, capaz de transformar sua noite de alívio no maior desafio de sua vida. O interior da casa revelou-se através de uma nuvem de poeira fina iluminada pelos últimos raios de sol, logo que a maçaneta de bronze cedeu com um estalo seco. Clarice empurrou a porta de madeira maciça, sentindo o peso dos anos de abandono daquele casarão. O cheiro de ar guardado, madeira úmida e folhas secas invadiu suas narinas imediatamente. Ela pisou no assoalho de tábuas largas, ouvindo o rangido profundo ecoar pelos corredores vazios. O vira-lata magro entrou logo atrás, mantendo a cabeça baixa e o rabo encolhido, tremendo com o frio do anoitecer. O animal escolheu um canto escuro perto da entrada, encolhendo o corpo ferido até formar uma pequena bola de pelos sujos, espelhando perfeitamente o cansaço extremo e o medo contido da própria Clarice. A escuridão tomou conta dos cômodos rapidamente. Clarice guiou-se pelo instinto e pela pouca luz das janelas sujas até encontrar a cozinha nos fundos da casa. O ambiente exibia uma pia de pedra escura e um imponente fogão a lenha de ferro fundido, coberto por uma camada grossa de ferrugem e fuligem antiga. Ela recolheu galhos secos no quintal, empilhou os gravetos no compartimento de queima e usou uma caixa de fósforos amassada encontrada no fundo do bolso. A primeira faísca iluminou seu rosto sujo de poeira. O fogo cresceu devagar, estalando a madeira seca e espalhando um calor reconfortante pelo cômodo gelado. O cheiro de fumaça doce de laranjeira preencheu o ar, trazendo a primeira sensação de lar que ela experimentava em muitos anos. O cachorro levantou a cabeça ao sentir a mudança de temperatura. Ele arrastou o corpo magro pelo chão de tábuas, parando a poucos palmos do calor irradiado pelo ferro quente. Clarice sentou-se no chão ao lado dele, esticou as pernas doloridas e abriu sua mala velha para retirar o casaco surrado. Ela usou a peça de lã como cobertor, dividindo o tecido grosso com o animal adormecido. A noite transcorreu em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo estalo da lenha virando brasa e pelo som do vento varrendo o telhado de barro. O primeiro sol entre os morros rasgou a neblina espessa do vale na manhã seguinte, pintando as paredes da cozinha com um tom alaranjado e quente. Clarice despertou com o canto estridente dos pássaros nas árvores altas ao redor do casarão. O corpo inteiro protestava contra o chão duro, exibindo músculos doloridos e articulações rígidas pela noite mal dormida. Ela levantou devagar, dobrou o casaco com cuidado e caminhou até o poço no terreiro para jogar água gelada no rosto. O choque térmico despertou seus sentidos instantaneamente. O vento da manhã carregava o perfume fresco de capim orvalhado, misturado ao cheiro forte de terra preta e fértil. A luz do dia revelou a verdadeira dimensão do trabalho pela frente. O quintal exibia um mar de ervas daninhas, com altura superior à sua cintura. O telhado da varanda apresentava telhas quebradas, e trepadeiras grossas abraçavam as colunas de madeira da entrada. Clarice respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro do campo, e aceitou o desafio imposto por aquele lugar esquecido.
Ela precisava começar do zero, usando apenas a força de seus próprios braços para domar a natureza selvagem. A busca por ferramentas começou no galpão de tábuas apodrecidas nos fundos do lote. O espaço cheirava a graxa velha, couro mofado e metal oxidado. Clarice encontrou uma foice de lâmina curva, um facão pesado de cabo de osso e uma enxada gasta. Ela escolheu o facão, sentindo o peso do ferro frio em sua palma, e caminhou em direção à frente da casa. O trabalho de limpeza teve início com golpes precisos contra o mato alto. A cada movimento, o som da lâmina cortando os caules grossos ecoava pelo vale silencioso. O suor brotou em sua testa rapidamente, escorrendo pelos olhos e salgando seus lábios ressecados. A rotina dos primeiros dias formou-se em torno da sobrevivência mais crua. Clarice passava as manhãs inteiras cortando o capim e desobstruindo os caminhos ao redor da casa. O sol castigava suas costas curvadas, aquecendo a camisa de algodão até o tecido grudar na pele molhada. Suas mãos calejadas ganharam novas bolhas avermelhadas, feridas abertas pelo atrito constante com o cabo de madeira da ferramenta. Ela suportava a dor em silêncio, apertando os dentes e aplicando folhas de babosa amassadas sobre os machucados ao fim de cada tarde. O frescor da planta aliviava o ardor, permitindo o descanso necessário para o esforço do dia seguinte. A alimentação dependia das dádivas escondidas pela natureza ao redor. Clarice explorou os limites do pomar abandonado, encontrando pés de goiaba carregados, laranjeiras antigas e uma horta selvagem tomada pelo mato, onde raízes de mandioca ainda resistiam debaixo da terra. Ela cozinhava os pedaços brancos e fibrosos em uma panela de ferro limpa com areia do rio. O sabor da raiz cozida no fogão a lenha representava um banquete para seu estômago vazio. O cachorro acompanhava cada passo da jovem, aguardando pacientemente sua parte da refeição. O animal exibia uma melhora visível a cada amanhecer, mantendo-se de pé por mais tempo, espelhando a força crescente e a determinação da própria Clarice em domar aquele espaço selvagem. A verdadeira história daquele lugar revelou-se numa tarde de chuva fina, quando o trabalho no quintal tornou-se impossível. O som das gotas batendo nas telhas inteiras criava uma melodia constante e melancólica. Clarice abriu a porta do quarto principal. Um cômodo espaçoso com janelas voltadas para o poente. O ar ali cheirava a lavanda seca e papel envelhecido. Um guarda-roupa de embuia maciça dominava a parede central, exibindo portas entalhadas com desenhos de pássaros. Ela puxou a gaveta inferior emperrada, usando o peso do próprio corpo para liberar a madeira escura. O interior da gaveta guardava uma caixa de charutos feita de cedro. Clarice abriu a tampa com cuidado, encontrando pequenos tesouros de uma vida interrompida. Havia uma fita de cabelo infantil cor-de-rosa, um relógio de bolso com o vidro trincado e um caderno de capa de couro escuro. As páginas amareladas exibiam anotações precisas sobre plantio de milho, as fases da lua e as contas do armazém. As últimas folhas, escritas com uma letra trêmula e apressada, descreviam a chegada de uma febre impiedosa ao vale. As palavras relatavam a partida prematura de uma esposa amada e de uma filha pequena, deixando para trás um homem consumido pela dor. O caderno pertencia a seu Ramiro, o antigo dono, um fazendeiro de coração partido, que escolheu abandonar suas terras após ver sua família inteira sucumbir à doença. A leitura daquelas páginas tocou a alma de Clarice profundamente. Ela reconheceu a própria ferida de abandono no luto daquele homem desconhecido. A casa ao seu redor deixou de ser apenas um abrigo temporário, transformando-se em um santuário de memórias preciosas. As paredes descascadas e o assoalho rangente abrigavam as sementes que a escuridão guardou, esperando pacientemente por mãos gentis, capazes de trazer a luz de volta àquele lar.
Clarice colocou o caderno na caixa de cedro, ajeitou a fita de cabelo sobre a tampa e prometeu em voz baixa honrar a história daquelas paredes com seu suor diário. A solidão absoluta foi quebrada na manhã do sexto dia. O som metálico de rodas de carroça esmagando as pedras da estrada de chão ecoou pelo vale, fazendo o cachorro erguer as orelhas pontudas e soltar um latido rouco de alerta. Clarice largou a enxada no terreiro limpo, enxugou o suor da testa com as costas da mão e caminhou até a porteira consertada. Uma mula castanha de passo lento puxava uma carroça de madeira gasta, conduzida por uma mulher de cabelos brancos presos em um coque firme. A visitante usava um vestido de chita florida e ostentava um rosto marcado por rugas profundas, esculpidas por décadas de sol no sertão. A mulher parou a carroça perto da cerca, segurou as rédeas de couro com firmeza e observou o trabalho feito no quintal. Seus olhos escuros analisaram as pilhas de mato cortado, a porta consertada e a postura ereta da jovem suja de terra. O cheiro de pão de milho recém-assado exalava de um cesto de palha coberto por um pano de prato branco no banco da carroça. A visitante apresentou-se como Dona Carmen, moradora das terras vizinhas do outro lado do rio. A conversa fluiu de maneira cautelosa, guiada pelo respeito mútuo e pela observação silenciosa. Dona Carmen relatou as fofocas espalhadas pelo vilarejo sobre a jovem expulsa da cidade, comentando a surpresa de todos ao saberem de sua sobrevivência na fazenda amaldiçoada. Ela explicou a reputação do casarão, confirmando a história lida no caderno de couro. Detalhou as andanças de seu Ramiro pelas estradas do norte, vivendo como um homem sem rumo, incapaz de suportar o peso das lembranças de sua família perdida. A velha vizinha alertou sobre a ganância dos fazendeiros da região, homens dispostos a tomar posse de terras abandonadas à força, avisando sobre os perigos reais de uma mulher habitando sozinha naquelas paragens distantes. Dona Carmen estendeu o cesto de palha na direção de Clarice. Ofereceu o pão fresco e um vidro de geleia de amora, afirmando tratar-se de um presente de boas-vindas para alguém com coragem suficiente para enfrentar a terra dura. Clarice aceitou o alimento com gratidão imensa, sentindo o calor do pão aquecer suas mãos feridas. Ela retribuiu o gesto, entregando uma bacia cheia de goiabas maduras, colhidas naquela mesma manhã. A troca silenciosa de mantimentos selou um acordo de respeito entre as duas mulheres, estabelecendo o primeiro laço verdadeiro da jovem naquele vale esquecido. A carroça partiu lentamente, levantando uma nuvem de poeira dourada na estrada de chão. Clarice acompanhou o veículo com o olhar, até ele desaparecer na curva do rio. O silêncio retornou ao casarão, trazendo consigo o impacto das advertências da vizinha. O peso de estar sozinha bateu em seus ombros com a força de uma tempestade de verão. O sol do meio-dia iluminava a imensidão da fazenda, revelando a quantidade infinita de trabalho pela frente e os perigos invisíveis ocultos além das cercas de arame farpado. O medo de invasores violentos, a incerteza sobre o retorno do antigo dono e a exaustão física ameaçaram quebrar sua postura firme. O peito apertou, a respiração ficou curta e uma lágrima quente escorreu por seu rosto sujo de terra. Ela sentou-se no degrau de madeira da varanda, abraçando os próprios joelhos, buscando forças no fundo de sua alma cansada. O cachorro, sentindo a mudança na respiração da dona, caminhou até ela com passos firmes. O animal exibia patas fortes e seguras. Ele sentou-se ao lado da jovem, encostou a cabeça quente em seu joelho e soltou um suspiro longo, oferecendo sua presença protetora como âncora naquele momento de vulnerabilidade extrema. Se essa história de coragem e trabalho duro está tocando seu coração, se você entende o valor de enfrentar o mundo com as próprias mãos e a força de uma fé inabalável,
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deixa seu like aqui embaixo, porque isso ajuda a nossa comunidade de gente resiliente a crescer e a levar esperança para mais pessoas focadas em reconstruir a vida desde as cinzas. O calor do animal trouxe Clarice de volta ao momento presente. Ela acariciou a cabeça do cachorro, sentindo a textura áspera dos pelos limpos, e enxugou o rosto com a manga da camisa. A fraqueza durou o tempo exato de lavar a alma. A jovem levantou-se do degrau, pegou a enxada com firmeza e retornou ao trabalho no terreiro. A rotina dos dias seguintes ganhou um ritmo acelerado, impulsionado pela certeza de sua própria capacidade de sobrevivência. Ela organizou a limpeza da casa cômodo por cômodo. As janelas ganharam dobradiças lubrificadas com óleo animal, abrindo-se totalmente para deixar o sol da tarde secar a umidade das paredes. O assoalho de madeira recebeu camadas de cera de abelha encontrada no galpão, recuperando o brilho escuro e o cheiro doce de limpeza. As noites eram dedicadas ao conserto de suas próprias roupas e ao planejamento do dia seguinte, iluminadas pela luz bruxuleante de um lampião a querosene recuperado do porão. O fogo no fogão a lenha mantinha-se aceso constantemente, aquecendo a água para o banho noturno e cozinhando as raízes e os frutos colhidos no pomar. O processo de recuperação da casa exigiu habilidades novas a cada amanhecer. A madeira do telhado precisava de reparos urgentes antes da chegada das chuvas fortes. Clarice encontrou tábuas empilhadas no fundo do celeiro e pregos enferrujados em latas de óleo vazias. O som do martelo batendo contra o metal ecoava pelo vale durante as tardes ensolaradas. O cheiro de serragem fresca e resina de pinheiro impregnou suas roupas de algodão. Cada prego fixado representava uma vitória contra o tempo e a degradação. O esforço físico cobrava seu preço em dores musculares agudas nos ombros e nas costas, resultando em um telhado alinhado e seguro contra as intempéries. A descoberta de uma nascente de água cristalina no limite sul da propriedade enriqueceu a dinâmica de seus dias. O caminho até a fonte exigia a travessia de um pequeno bosque de eucaliptos altos, onde o vento produzia um assobio constante entre as folhas prateadas. A água brotava das pedras cobertas de musgo verde e espesso, formando um poço natural de fundo arenoso. O frio da água nascente causava arrepios na pele, proporcionando um banho incrivelmente revigorante. Clarice passou a carregar baldes cheios dessa água pura para a cozinha, reservando o líquido precioso para beber e preparar o café forte das madrugadas. O relacionamento com a terra aprofundou-se a cada nova semente plantada. Ela aprendeu a ler os sinais da natureza ao seu redor. O voo baixo das andorinhas anunciava a chuva iminente. O canto agudo dos grilos marcava o início do anoitecer. E a cor das nuvens no horizonte ditava o ritmo do trabalho no campo. A jovem encontrou sacos de sementes de feijão crioulo guardados em potes de vidro no porão fresco. A descoberta representava a promessa de uma colheita farta para os meses de inverno. Clarice preparou a terra com golpes de enxada, abrindo sulcos retos e profundos no solo escuro. O cheiro de terra revolvida misturava-se ao suor de seu corpo, criando o perfume exato do esforço honesto. Ela depositou cada semente no chão com reverência, cobrindo-as com terra fofa e regando-as com a água da nascente. A horta cresceu viçosa em poucas semanas, oferecendo folhas verdes de couve, tomates vermelhos e cheiro verde fresco. O aroma do coentro picado, caindo sobre o feijão cozido na panela de barro, transformava as refeições simples em verdadeiros banquetes de fartura. O cachorro, batizado de Valente, assumiu o papel de guardião oficial da propriedade. Ele passava os dias patrulhando os limites do terreiro, correndo atrás de pássaros e aguardando sentado ao lado da mesa de madeira rústica na hora do jantar, batendo o rabo no assoalho limpo à espera de sua porção de alimento. Valente refletia a transformação de Clarice, ostentando uma pelagem brilhante e músculos fortes, curado pelo trabalho diário e pelo cuidado mútuo. A conexão com Dona Carmen consolidou-se através de trocas silenciosas semanais.
A vizinha idosa deixava sacos de fubá mimoso, pedaços de rapadura doce e sabão de cinzas na porteira da fazenda. Clarice retribuía com feixes de lenha cortada, cestos de tomates maduros e folhas de chá medicinal colhidas no mato. As conversas mantinham-se focadas no clima, nas pragas da lavoura e nas receitas antigas. A idosa tornou-se uma âncora de sabedoria prática, oferecendo orientações valiosas sobre a qualidade da terra vermelha e os segredos de curar feridas de ferramentas com seiva de árvores locais. A casa transformou-se em um testemunho vivo da resiliência da jovem trabalhadora. As panelas de ferro brilhavam penduradas acima do fogão a lenha. Potes de vidro, cheios de compotas de frutas, adornavam as prateleiras de madeira da despensa. O perfume de cera, café e lavanda substituiu completamente o cheiro de mofo. Clarice costurou cortinas novas usando sacos de algodão alvejados ao sol, permitindo a entrada da luz natural e garantindo a privacidade do lar. A chave com a fita vermelha continuava em seu bolso, tocando sua perna a cada passo, lembrando-a do milagre de ter encontrado seu próprio lugar no mundo. O que a jovem orgulhosa de sua colheita ainda desconhecia era que a fumaça constante de seu fogão e as cortinas brancas nas janelas atraíam a atenção indesejada dos oportunistas do outro lado do morro. A calmaria daquelas semanas de trabalho árduo servia apenas como preparação para uma provação terrível, trazendo a cavalo o perigo exato que Dona Carmen havia previsto em seus alertas cuidadosos. A manhã amanheceu, coberta por uma neblina espessa, transformando o vale em um oceano de nuvens brancas e geladas. O som de passos arrastados sobre as folhas secas quebrou a quietude do alvorecer, ecoando perto da cerca principal. Clarice parou a enxada no ar, apertou o cabo de madeira com suas mãos calejadas e forçou a visão através da bruma úmida. A figura de um homem idoso materializou-se lentamente na estrada de chão. Ele usava um chapéu de palha desfiado, carregava um bornal de lona crua atravessado no peito e caminhava com a lentidão de quem carrega décadas de cansaço nas pernas. O vento matinal trouxe o cheiro de fumo de corda, couro curtido e poeira antiga, anunciando a chegada de um viajante marcado pelos caminhos do sertão. Valente ergueu as orelhas felpudas, soltou um rosnado baixo e correu até a porteira de madeira. O cachorro parou a poucos palmos do desconhecido, farejou o ar com curiosidade e, surpreendendo a dona, sentou-se pacificamente, abanando o rabo em um gesto de aceitação imediata. O animal, curado de seus próprios medos, reconhecia a essência de gente de bem no olhar cansado daquele senhor. O forasteiro parou diante da entrada, retirou o chapéu em um cumprimento respeitoso e revelou um rosto esculpido por rugas profundas, exibindo cicatrizes antigas perto do queixo. O homem aproximou-se do poço de pedra no centro do terreiro, observando a manivela enferrujada que Clarice lutava para girar todos os dias. Ele abriu seu bornal de lona, retirou uma almotolia de cobre cheia de óleo de mamona e uma chave de fenda de cabo gasto. O viajante iniciou o conserto do mecanismo em silêncio absoluto. Seus dedos grossos trabalhavam com uma precisão cirúrgica, desmontando as engrenagens oxidadas, limpando a ferrugem com um pedaço de estopa e lubrificando cada peça de metal. Clarice observou a cena da varanda, sentindo o cheiro forte do óleo misturar-se ao aroma do café recém-passado em sua cozinha. A linguagem daquele homem baseava-se inteiramente em gestos úteis, oferecendo ajuda prática antes de exigir qualquer palavra de apresentação. O som metálico da manivela girando suavemente anunciou o fim do trabalho. O balde de madeira desceu até o fundo do poço em segundos, retornando cheio de água cristalina sem emitir um único rangido estridente. Clarice desceu os degraus da varanda, segurando uma caneca de esmalte fumegante e um pedaço generoso de broa de milho assada na noite anterior.
Ela estendeu o alimento na direção do homem, oferecendo a hospitalidade sagrada do interior. Ele aceitou a caneca com as duas mãos, deixando o calor do recipiente aquecer seus dedos enrijecidos pelo frio da manhã. O vapor do café escuro subia em espirais, iluminado pelos primeiros raios de sol rompendo a neblina espessa. O viajante apresentou-se com o nome de Tião, relatando sua condição de carpinteiro itinerante e consertador de tralhas pelas fazendas da região. A voz dele soava rouca e pausada, carregando a textura do cascalho pisado por botas pesadas. Tião explicou sua passagem pelo vale em busca de abrigo temporário, oferecendo seus serviços de marcenaria em troca de um canto seco no celeiro e um prato de comida quente no final do dia. Clarice avaliou a postura humilde do homem. Lembrou-se do peso de estar sozinha diante da imensidão daquela propriedade e aceitou a proposta com um aceno firme de cabeça. A providência enviava um aliado silencioso no momento exato da necessidade de reforçar as estruturas do casarão. A rotina da fazenda ganhou um novo ritmo com a presença de Tião. O som do machado cortando lenha grossa passou a dividir espaço com o barulho da enxada de Clarice, abrindo novos sulcos na terra preta. O carpinteiro consertou as portas dos fundos, trocou as tábuas podres da varanda e construiu uma nova cerca de proteção ao redor da horta crescente. O cheiro de serragem fresca, resina de pinheiro e suor humano preenchia o ar das tardes ensolaradas. Valente acompanhava os passos do velho trabalhador o tempo todo, deitando-se à sombra das árvores enquanto Tião serrava a madeira, espelhando a confiança recém-adquirida pela protagonista. As noites ao redor do fogão a lenha tornaram-se momentos de partilha silenciosa e respeito mútuo. O fogo crepitava alto, iluminando a cozinha com tons de laranja e vermelho vivo. Tião revelava sua própria história em fragmentos delicados, soltando pedaços de seu passado entre goles de café forte e tragos de seu cigarro de palha. Ele relatou a perda de suas próprias terras na juventude, descrevendo a chegada de homens engravatados, com documentos falsos e promessas vazias. A voz do carpinteiro tremia levemente ao descrever o incêndio criminoso responsável por destruir sua colheita inteira, forçando sua família a abandonar o lar e vagar pelas estradas em busca de sobrevivência. A ferida daquele homem espelhava a dor profunda de Clarice, criando um laço inquebrável, forjado na compreensão exata do luto e da injustiça. A jovem escutava os relatos com atenção total, apertando a chave com a fita vermelha no fundo do bolso do avental. O metal frio aquecia com o calor de seus dedos, reafirmando sua promessa íntima de proteger aquele novo lar com a própria vida. A sabedoria de Tião oferecia um conforto imenso, ensinando técnicas antigas de cultivo e estratégias de defesa contra os predadores da floresta. As sementes que a escuridão guardou começavam a brotar com força total, nutridas pela aliança verdadeira entre duas almas calejadas pela crueldade do mundo. Mas essa calmaria rotineira duraria apenas até a próxima mudança de vento. O som pesado de cascos de cavalo batendo contra a terra seca rasgou o silêncio da tarde de terça-feira. Clarice levantou os olhos da horta, limpando as mãos sujas de terra no avental de algodão. Uma nuvem de poeira amarelada ergueu-se na estrada principal, anunciando a chegada de visitantes indesejados. 3 cavaleiros pararam seus animais imponentes diante da porteira consertada. O líder do grupo montava um garanhão negro de pelo brilhante e crina trançada. O homem vestia botas de couro polido, calças de brim impecáveis e um chapéu de feltro abas largas. O cheiro forte de suor animal, tabaco caro e loção barata invadiu o terreiro, sufocando o perfume doce das goiabeiras ao redor. Valente correu até a cerca,
Plantou as patas firmemente no chão e soltou um latido furioso, mostrando os dentes afiados para os intrusos. O cachorro refletia a tensão imediata do ambiente, assumindo uma postura de defesa agressiva. Clarice caminhou até a porteira com passos lentos e calculados, mantendo a coluna ereta e o queixo erguido. Ela parou a poucos metros dos cavalos, cruzou os braços sobre o peito e encarou o homem de chapéu de feltro com uma expressão impenetrável. Tião observava a cena da porta do celeiro, segurando um martelo pesado na mão direita, mantendo-se nas sombras, à espera do desenrolar da situação. O cavaleiro apresentou-se como Antenor, proprietário das fazendas da região leste e comprador frequente de terras abandonadas. A voz dele soava anasalada e arrogante, carregando a certeza absoluta de quem sempre consegue dobrar os mais fracos. Antenor declarou a posse de documentos antigos assinados por seu Ramiro, alegando dívidas financeiras enormes pendentes sobre aquela propriedade. Ele exigiu a desocupação imediata do casarão, oferecendo um punhado de notas amassadas como compensação pela limpeza do quintal, exigindo a partida da jovem antes do próximo fim de semana. O olhar do homem percorreu o corpo de Clarice com desprezo visível, subestimando completamente a força daquela mulher de mãos sujas de terra. Clarice manteve a respiração controlada, absorvendo o impacto daquelas palavras carregadas de ganância. Ela respondeu em um tom de voz firme e inabalável, afirmando a legitimidade de sua ocupação pacífica. A jovem declarou a intenção de permanecer na fazenda, exigindo a apresentação formal de qualquer documento diante das autoridades competentes da cidade. Ela recusou o dinheiro sujo oferecido, orientou o cavaleiro a dar meia volta em seu animal de raça e ordenou a saída imediata do grupo de suas terras. A dignidade da protagonista ergueu-se como uma muralha de pedra, rebatendo as ameaças vazias com a força da verdade e do trabalho honesto. Antenor puxou as rédeas do garanhão negro com violência, fazendo o animal empinar e relinchar alto. O fazendeiro sorriu de forma gélida, exibindo dentes amarelados pelo tabaco. Ele elogiou ironicamente a coragem da moça, alertando sobre a ocorrência frequente de acidentes trágicos com pessoas solitárias no meio do mato. O homem prometeu retornar em breve para cobrar a dívida com juros altíssimos. Virou o cavalo e partiu a galope, seguido por seus 2 capangas silenciosos. A poeira levantada pelos cascos demorou a baixar, deixando para trás um rastro de tensão palpável e o cheiro amargo de perigo iminente. Tião aproximou-se de Clarice devagar, com os olhos fixos na estrada vazia. O carpinteiro confirmou a identidade do visitante, relatando o histórico de violência e covardia de Antenor na tomada de propriedades vizinhas. A ameaça possuía rosto, nome e recursos financeiros abundantes para destruir a paz recém-construída no vale. A dupla passou o resto da tarde reforçando as trancas das janelas e afiando as ferramentas de corte do galpão. O medo tentava dominar os pensamentos da jovem, exigindo um esforço mental gigantesco para manter o foco nas tarefas práticas da sobrevivência. A primeira ação concreta do inimigo aconteceu na madrugada de quinta-feira. O som de galhos quebrando e passos furtivos acordou Valente no meio da noite. O cachorro latiu desesperadamente, correndo de um lado para o outro na varanda escura. Clarice saltou da cama, pegou o lampião a querosene e o facão pesado de cabo de osso. Ela correu até a porta dos fundos, iluminando o terreiro com a luz trêmula do fogo. O cheiro pungente de folhas esmagadas e terra revolvida atacou seu olfato instantaneamente. A horta de tomates e couves, cultivada com tanto suor e dedicação, exibia um cenário de destruição total. A cerca de proteção de madeira nova estava reduzida a lascas espalhadas pelo chão. Os pés de tomate jaziam pisoteados por botas pesadas, exibindo frutos vermelhos esmagados contra a terra preta. As mangueiras de irrigação improvisadas apresentavam cortes profundos de faca,
vazando a água preciosa da nascente em poças lamacentas. O coração de Clarice apertou diante daquela violência gratuita, sentindo a dor da perda de seu alimento e de seu esforço diário. A retaliação de Antenor visava quebrar o espírito da jovem, atacando sua fonte primária de sustento e segurança. Se essa história de resistência contra a maldade alheia te faz lembrar da sua própria força interior, se você entende o peso de ver seu trabalho ameaçado por pessoas invejosas, compartilhe esse vídeo no seu grupo de mensagens agora mesmo. Deixa seu like para mostrar que a gente de bem sempre se une nos momentos de maior dificuldade, apoiando a coragem de quem decide começar do zero. A visão da horta destruída injetou uma dose maciça de adrenalina no sangue de Clarice. Ela recolheu os tomates inteiros restantes no meio da lama, lavou as folhas de couve rasgadas na bacia de metal e preparou o café da manhã com as sobras daquele ataque covarde. Tião chegou ao terreiro com o rosto sombrio, analisando as pegadas de botas no chão úmido. O velho carpinteiro entendeu a mensagem clara deixada pelos capangas de Antenor. A guerra pela posse da fazenda havia começado oficialmente, exigindo preparativos intensos para o próximo golpe. A manhã transcorreu em ritmo de urgência. Tião consertou a cerca da horta com arames grossos e estacas de eucalipto reforçadas. Clarice limpou a terra pisoteada, replantou as mudas sobreviventes e cavou valas profundas ao redor da plantação para dificultar o acesso de cavalos e invasores. O suor escorria abundante, misturando-se à fuligem do ar e à poeira do trabalho contínuo. Valente mantinha-se em estado de alerta máximo, patrulhando os limites da propriedade com o focinho colado ao chão, farejando o rastro deixado pelos criminosos da noite anterior. O que viria a seguir exigiria dela uma força guardada a 7 chaves. A necessidade de suprimentos tornou-se crítica após a destruição de parte da horta. Tião anunciou a urgência de viajar até o vilarejo vizinho para comprar pregos grandes, trancas de ferro maciço e sacos de feijão, para garantir a alimentação da semana. O carpinteiro arreou sua mula castanha logo após o almoço, prometendo retornar antes do sol sumir atrás dos morros. Ele alertou Clarice sobre a importância de manter as portas trancadas e o lampião apagado durante sua ausência. A jovem concordou com um aceno de cabeça, entregando algumas moedas economizadas para ajudar na compra dos mantimentos. A mula partiu a passos lentos pela estrada de chão, levando o único aliado de Clarice para longe da área de perigo. As horas da tarde arrastaram-se com uma lentidão torturante. Clarice ocupou a mente cortando lenha e organizando as ferramentas no interior da cozinha. O som do vento uivando nas frestas do telhado soava como um aviso fantasmagórico. O sol começou sua descida no horizonte, pintando o céu com um pôr-do-sol dourado e sangrento. A temperatura caiu drasticamente, trazendo o frio cortante do início da noite. O silêncio da fazenda tornou-se opressivo, amplificando o bater do próprio coração da jovem no peito apertado. O horário combinado para o retorno de Tião passou rapidamente. A escuridão engoliu o vale por completo, iluminada apenas pelo brilho fraco das estrelas no céu sem nuvens. Clarice acendeu o fogão a lenha para espantar o frio, mantendo a cozinha na penumbra. Valente andava em círculos perto da porta da frente, soltando ganidos baixos e nervosos. O cachorro percebia a ausência do velho carpinteiro e a vulnerabilidade da dona, refletindo o estado de ansiedade extrema que tomava conta do ambiente. A ausência de Tião deixava Clarice completamente desprotegida diante da imensidão da noite. Um estrondo surdo abalou a estrutura da varanda principal, fazendo as tábuas de madeira rangerem violentamente. Clarice congelou no meio da cozinha, prendendo a respiração. O som de algo pesado atingindo a porta da frente ecoou pela casa inteira.
Valente disparou em direção à entrada, latindo com uma ferocidade assustadora. A jovem pegou o facão em cima da mesa, sentindo o suor frio umedecer suas mãos calejadas. Ela caminhou pé ante pé pelo corredor escuro, encostou o ouvido na madeira maciça da porta e escutou o som de passos apressados, afastando-se em direção à estrada, seguidos pelo galope de um cavalo veloz. A coragem pulsou forte nas veias da protagonista. Ela destrancou a porta com um movimento rápido, empurrou a madeira pesada e iluminou a varanda com a luz amarela do lampião. O vento gelado bateu em seu rosto, trazendo cheiro metálico de sangue fresco. Bem no centro do tapete de palha trançada, repousava um pacote macabro, amarrado com arame farpado. Tratava-se da cabeça decapitada de um bezerro negro, envolta em um pedaço de tecido de chita rasgado, idêntico ao vestido usado por Dona Carmen em sua última visita. Preso ao chifre do animal morto, um bilhete escrito com carvão exibia uma mensagem curta e definitiva, exigindo a entrega das chaves da fazenda até o amanhecer do dia seguinte. O ultimato físico materializava a crueldade absoluta de Antenor. O recado atingia os laços de amizade da jovem, ameaçando diretamente a segurança da vizinha idosa e estabelecendo um prazo fatal para a rendição. Tião continuava desaparecido na estrada escura, impossibilitado de oferecer qualquer ajuda ou proteção. O peso de estar sozinha retornava com força total, empurrando Clarice para o centro de um pesadelo real e sangrento. A noite mais longa de sua vida exigiria uma resistência solitária e implacável contra o terror plantado em sua própria porta. O sangue ainda gotejava do pescoço cortado do bezerro, manchando o tapete de palha trançada com um vermelho escuro e espesso. Clarice segurou o lampião a querosene com a mão trêmula, forçando a vista contra a escuridão da estrada de chão. O silêncio da noite tornara-se ensurdecedor, quebrado apenas pelo vento frio, assobiando entre as frestas do telhado e pelos rosnados baixos de Valente. O cachorro andava em círculos tensos, ao redor do pacote macabro, com os pelos do pescoço eriçados e o rabo entre as pernas, espelhando o terror paralisante que congelava o sangue de sua dona. O cheiro metálico e enjoativo de morte misturava-se ao perfume doce do mato noturno, criando uma atmosfera asfixiante na varanda do casarão. Clarice recolheu o bilhete preso ao chifre do animal com a ponta dos dedos gelados. O pedaço de papel pardo cheirava a fumo de corda e suor velho. As letras rústicas, traçadas com carvão grosso, não deixavam margem para dúvidas. A mensagem exigia a entrega das chaves da porteira antes do primeiro raio de sol, ameaçando transformar Dona Carmen na próxima vítima da ganância de Antenor. A jovem apertou o papel até amassar as bordas, sentindo a textura áspera arranhar sua pele. O pedaço de chita rasgada, idêntico ao vestido da vizinha idosa, servia como prova irrefutável da crueldade sem limites do fazendeiro invasor. O relógio de parede na sala de jantar bateu 12 vezes, marcando a meia-noite com badaladas lentas e fúnebres. Tião não havia retornado do vilarejo. A mula castanha e o velho carpinteiro haviam sumido na escuridão, deixando Clarice completamente isolada no coração do vale. O peso de estar sozinha abateu-se sobre seus ombros com a força de uma bigorna de ferro. Ela respirou fundo, puxando o ar gelado para os pulmões, e tomou a primeira decisão difícil daquela madrugada interminável. Ela recusou-se a deixar o símbolo da covardia inimiga manchar a entrada de seu lar recém-conquistado. Clarice arrastou o pacote pesado pelo chão de tábuas da varanda, usando toda a força de seus braços finos. O atrito do arame farpado contra a madeira produzia um som estridente e agonizante. Ela levou o animal morto até os fundos do quintal, perto da cerca destruída da horta, e usou a enxada para cavar um buraco fundo na terra úmida. O suor frio escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas de raiva e medo
que teimavam em cair de seus olhos cansados. O som rítmico da lâmina de metal cortando o solo escuro marcava o compasso de sua resistência solitária. Ela enterrou o bezerro sob a luz fraca das estrelas, batendo a terra com os pés descalços, limpando a sujeira de suas terras com o próprio suor. O retorno para dentro de casa exigiu uma vigilância absoluta. Clarice trancou todas as portas com as pesadas barras de ferro maciço. Fechou as janelas de madeira e apagou o lampião, mergulhando o casarão em uma escuridão quase total. Apenas o brilho alaranjado das brasas no fogão a lenha iluminava a cozinha, projetando sombras alongadas e fantasmagóricas nas paredes descascadas. Ela puxou uma cadeira de palha para o centro do cômodo, sentou-se com as costas eretas e apoiou o facão de cabo de osso sobre os joelhos. Valente deitou-se aos seus pés, apoiando o focinho quente em seus sapatos sujos de lama, mantendo as orelhas em pé, captando cada mínimo ruído vindo do exterior. A passagem das horas transformou-se em uma tortura psicológica meticulosa. O frio da madrugada infiltrava-se pelas frestas do assoalho, congelando as pontas dos dedos de Clarice. Cada estalo da madeira velha da casa soava como um passo sorrateiro na varanda. O pio solitário de uma coruja nas árvores altas parecia um sinal de ataque iminente. A mente da jovem repassava as ameaças de Antenor em um ciclo infinito de pavor. Ela visualizava o garanhão negro pisoteando sua horta reconstruída, os capangas armados ateando fogo ao telhado consertado com tanto sacrifício, e o rosto bondoso de Dona Carmen marcado pela violência dos invasores. O instinto de fuga gritava em seus ouvidos, sugerindo a arrumação apressada da mala velha de papelão e a fuga covarde pela porta dos fundos. A voz da razão alertava sobre a futilidade de resistir contra homens poderosos e cruéis, donos da lei e da força bruta naquelas paragens esquecidas. A lembrança de sua expulsão da casa da tia, a sensação de não ter para onde ir, o desespero de bater em portas fechadas na cidade, tudo isso voltava com força total, ameaçando quebrar sua determinação. O medo de voltar a ser apenas uma andarilha sem teto apertava sua garganta, roubando o ar de seus pulmões. Clarice enfiou a mão no bolso do avental e apertou os dedos em volta da chave de ferro com a fita vermelha desbotada. O metal frio, aquecido apenas pelo calor de seu corpo, servia como uma âncora de sanidade no meio da tempestade de terror. Ela fechou os olhos e invocou a memória de sua mãe, a única lembrança de amor verdadeiro que carregava no peito. O cheiro de pão doce assando no forno de barro da infância misturou-se ao odor da fumaça do fogão a lenha à sua frente. A promessa silenciosa feita a si mesma no dia de sua chegada à fazenda ecoou em sua mente com clareza cristalina. Ela havia jurado fincar raízes ali para sempre, e nenhuma ameaça de homens covardes seria capaz de arrancar sua dignidade novamente. A madrugada avançava, e a exaustão física começava a cobrar seu preço. Os olhos de Clarice pesavam como chumbo, lutando contra o sono traiçoeiro que tentava dominá-la. Ela beliscava o próprio braço, forçando a mente a manter-se alerta. Valente também demonstrava sinais de cansaço extremo, soltando suspiros longos e tremendo de frio no chão gelado da cozinha. A solidão absoluta daquela vigília forçada testava os limites da resistência humana. Não havia ombro amigo para chorar. Não havia palavras de conforto de Tião. Não havia promessa de resgate divino. Havia apenas uma mulher, um cachorro e um facão, enfrentando a escuridão do mundo com a força bruta da própria vontade. Por volta das 3 da manhã, o som inconfundível de cascos de cavalo batendo contra as pedras da estrada quebrou o silêncio do vale. Não era o trote lento da mula de Tião, mas o galope pesado e ritmado de montarias velozes. O coração de Clarice disparou no peito.
batendo contra as costelas com a força de um tambor de guerra. Ela levantou-se da cadeira em um salto, empunhando o facão com as duas mãos, e caminhou até a janela da sala de jantar. Espiou por uma fresta na madeira, prendendo a respiração. 3 sombras gigantescas recortavam-se contra a luz fraca das estrelas. Antenor e seus 2 capangas haviam retornado antes do amanhecer, decididos a cobrar a dívida de sangue com as próprias mãos. Os cavalos bufavam nervosos, soltando jatos de vapor branco pelas narinas no ar gelado da madrugada. O cheiro de suor animal, couro sujo e querosene barato invadiu o quintal, anunciando a intenção letal dos invasores. Um dos capangas desmontou do cavalo com agilidade, segurando uma tocha apagada e uma garrafa de vidro cheia de líquido inflamável. Ele caminhou em direção ao celeiro de tábuas secas, o local onde Tião guardava suas ferramentas de trabalho e onde Clarice estocava a lenha para o inverno. O plano era claro: incendiar a propriedade para forçar a saída da jovem, destruindo seu abrigo e suas parcas posses em um único golpe de covardia. Valente rosnou alto na cozinha, arranhando a porta dos fundos com desespero. Clarice ordenou que o animal ficasse em silêncio, com um chiado áspero entre os dentes. Ela sabia que não podia enfrentar 3 homens armados em campo aberto. Precisava usar a vantagem de conhecer cada palmo daquele terreno escuro. A jovem correu até a porta dos fundos, destrancou a barra de ferro com um movimento rápido e silencioso e esgueirou-se para fora da casa, rastejando pelo chão úmido em direção à lateral do casarão. O frio cortante da madrugada castigava sua pele fina, mas a adrenalina fervia em suas veias, anestesiando qualquer dor física. Ela moveu-se pelas sombras projetadas pelas paredes descascadas, evitando pisar em galhos secos ou folhas estaladiças. O cheiro de terra molhada e mato esmagado camuflava seu próprio suor de medo. O capanga aproximou-se do celeiro, encharcando as tábuas velhas com o querosene da garrafa. O odor forte do combustível empesteou o ar, causando náuseas no estômago vazio de Clarice. Antenor montava seu garanhão negro perto da porteira, observando a cena com um sorriso cruel desenhado no rosto. Ele acendeu um fósforo com a unha do polegar, iluminando suas feições duras por um breve segundo, e atirou o palito aceso na direção do capanga. O fogo pegou na tocha de estopa instantaneamente, criando um clarão alaranjado que iluminou o terreiro inteiro. O homem ergueu a tocha flamejante, preparando-se para lançá-la contra as tábuas encharcadas de querosene. Clarice não tinha tempo para pensar, apenas para agir. Ela saltou das sombras, com a fúria de uma leoa defendendo seu território. O grito que escapou de sua garganta não era humano, mas um urro primitivo de pura resistência. Ela correu em direção ao capanga, brandindo o facão de cabo de osso acima da cabeça. O brilho da lâmina refletiu a luz do fogo, criando um arco prateado no ar escuro da madrugada. O homem virou-se assustado, arregalando os olhos diante da aparição repentina daquela mulher ensandecida. O susto fez com que ele tropeçasse nos próprios pés, deixando a tocha cair no chão de terra batida, a poucos palmos de distância das tábuas encharcadas de combustível. Clarice não hesitou. Ela pisou na tocha com a bota de couro gasto, abafando as chamas com força, sentindo o calor do fogo queimar a sola de seu calçado. Ao mesmo tempo, girou o corpo com agilidade e desferiu um golpe de prancha com o facão contra o braço do capanga, derrubando a garrafa de querosene no chão. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços, espalhando o líquido inflamável pela terra úmida. O impacto do golpe desequilibrou o invasor, que caiu de costas no chão, gemendo de dor. Clarice parou diante dele, ofegante, com o peito subindo e descendo descontroladamente. O facão apontava para o peito do homem caído, tremendo levemente em suas mãos calejadas.
O cheiro de querosene derramado, suor de medo e fumaça apagada criava uma mistura asfixiante no ar. Antenor puxou as rédeas de seu cavalo com violência, avançando em direção à jovem com os olhos injetados de ódio. O garanhão negro empinou as patas dianteiras, relinchando alto, ameaçando esmagar Clarice sob seu peso colossal. O segundo capanga sacou um revólver velho do coldre de couro, apontando o cano de metal frio diretamente para a cabeça da protagonista. A superioridade numérica e bélica dos invasores era esmagadora. Clarice estava completamente cercada, exausta, com as mãos ardendo em bolhas e o coração disparado de pavor. Não havia Tião para intervir. Não havia vizinhos para testemunhar a atrocidade. Não havia polícia para clamar por justiça. A noite mais escura de sua vida havia atingido seu ápice de terror. Ela sustentava o peso do mundo em seus ombros finos, armada apenas com um facão velho, e a dignidade inabalável de quem se recusa a perder seu único lar. O silêncio tenso que se seguiu quebrava-se apenas pelo bufar dos cavalos e pela respiração ofegante da jovem, de pé diante da fúria implacável de Antenor, no exato segundo antes de o abismo engolir a todos. O estampido metálico do cão do revólver sendo puxado para trás rasgou o silêncio da madrugada como um chicote estalando no ar úmido. Clarice não recuou um único milímetro. Seus pés descalços dentro das botas gastas pareciam fundidos à terra preta do terreiro, enraizados na mesma profundidade das sementes de feijão que ela havia plantado com as próprias mãos. O suor frio escorria pela linha de sua mandíbula cerrada, pingando no colarinho encardido de sua camisa de algodão. O cheiro forte de querosene derramado misturava-se ao odor acre da pólvora velha que exalava da arma apontada para sua cabeça. Antenor mantinha o garanhão negro empinado a poucos passos de distância, com um sorriso de escárnio, deformando seus lábios finos, aguardando o momento exato de ordenar a execução daquela intrusa insolente. O capanga armado mantinha o braço esticado, com os olhos fixos no rosto sujo de terra da jovem. Ele esperava encontrar lágrimas de desespero, súplicas por misericórdia, ou o tremor incontrolável da covardia. Encontrou apenas a imobilidade absoluta de uma estátua de bronze e o olhar flamejante de quem não tem mais nada a perder além da própria dignidade. Clarice apertou o cabo de osso do facão com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ela não desviou o olhar do cano escuro da arma. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar gelado da noite, e projetou sua voz com uma clareza que cortou o espaço como uma lâmina afiada. Ela declarou, pausadamente e sem alterar o tom, que o sangue derramado naquela terra amaldiçoaria as colheitas de Antenor por 7 gerações. Afirmou que o fogo ateado em seu celeiro iluminaria o caminho da justiça divina até a porta da casa grande do fazendeiro. Disse que o vilarejo inteiro, embora calado pelo medo, sabia perfeitamente quem era o verdadeiro dono daquelas terras e quem tentava roubá-las na calada da noite. Clarice não gritou, não implorou, não ameaçou de volta. Ela apenas verbalizou a verdade nua e crua, expondo a podridão moral que sustentava a arrogância daqueles homens. A dignidade inabalável de sua postura funcionou como um espelho implacável, refletindo a pequenez e a covardia dos invasores diante de uma mulher desarmada e sozinha no meio do nada. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi denso e sufocante. O vento parou de soprar, como se a própria natureza prendesse a respiração, aguardando o desfecho daquele embate desigual. O cavalo de Antenor bufou nervosamente, batendo o casco dianteiro no chão de terra batida. O sorriso zombeteiro
desapareceu lentamente do rosto do fazendeiro, substituído por uma expressão de confusão e desconforto. Ele não estava acostumado a enfrentar resistência moral. Estava habituado a lidar com o pavor, com a submissão rápida e com a fuga desesperada de suas vítimas. A coragem silenciosa de Clarice desestabilizou suas certezas de impunidade, plantando a primeira semente de dúvida em sua mente arrogante. O capanga caído no chão, gemendo com a dor no braço atingido pelo pranchaço do facão, levantou-se cambaleando. Ele cheirava a querosene e suor de medo. O homem olhou para Antenor, esperando a ordem de atirar, mas encontrou apenas a hesitação estampada no rosto de seu patrão. A tensão no ar era quase tátil, vibrando com a energia de um elástico esticado até o limite de sua resistência. Foi nesse exato instante, quando a balança da vida e da morte pendia por um fio de cabelo, que o som de um trovão artificial ecoou pela estrada de chão. Não era o barulho de cascos de cavalo, mas o ronco grave e engasgado de um motor a combustão antigo. 2 faróis amarelos e fracos cortaram a escuridão da madrugada, iluminando a neblina rasteira que cobria a estrada principal. Uma caminhonete Ford F-100 enferrujada, com a pintura azul descascada e a caçamba cheia de ferramentas agrícolas, dobrou a curva do rio em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira dourada no ar gelado. O veículo freou bruscamente diante da porteira consertada, derrapando os pneus carecas na terra solta, e parou a poucos metros dos cavalos nervosos de Antenor. A porta do motorista abriu-se com um rangido estridente de metal oxidado. Um homem alto, de ombros largos e cabelos grisalhos desgrenhados, desceu do veículo pisando firme no chão úmido. Ele vestia uma jaqueta de couro surrada sobre uma camisa xadrez de flanela grossa. O cheiro de gasolina, misturada com óleo de motor, acompanhou seus passos pesados. O recém-chegado caminhou em direção ao grupo iluminado pela luz fraca das estrelas, com as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans desbotada e os olhos fixos na figura de Antenor montado em seu garanhão negro. Clarice manteve a posição, sem baixar o facão, observando a aproximação do desconhecido com o coração matelando contra as costelas. A intervenção inesperada poderia significar a salvação ou a chegada de mais um inimigo. O homem parou a poucos passos de distância dos cavalos, retirou as mãos dos bolsos e revelou um documento de papel amarelado, dobrado em 4 partes, selado com cera vermelha e carimbos oficiais do cartório da capital. O recém-chegado não precisou gritar para ser ouvido. Sua voz carregava a autoridade tranquila de quem possui a lei e a verdade a seu favor. Ele apresentou-se como o filho mais velho de seu Ramiro, o antigo dono da fazenda, que havia falecido semanas atrás em um hospital da cidade grande. O homem explicou que a propriedade havia sido deixada como herança legítima para ele, quitando todas as dívidas pendentes através de um seguro de vida feito pelo pai anos antes. O documento em suas mãos comprovava a titularidade incontestável daquelas terras, desmascarando a farsa montada por Antenor para roubar a fazenda através de cobranças fraudulentas. A revelação caiu como uma bigorna sobre a arrogância do fazendeiro invasor. O filho de Ramiro relatou ter passado no vilarejo durante a noite, ouvindo as fofocas no armazém sobre a jovem que ocupava a casa abandonada e sobre as ameaças proferidas por Antenor. A pressa em chegar à propriedade devia-se exatamente ao temor de que a violência consumasse um crime irreparável em suas terras recém-herdadas. O recém-chegado não olhou para Clarice durante sua fala, mantendo o foco absoluto em Antenor e em seus capangas armados, deixando claro que a disputa legal seria resolvida nos tribunais da capital, não com fogo e sangue na calada da noite. Antenor puxou as rédeas do cavalo com força, engolindo em seco. A mentira que sustentava seu império de terror havia sido exposta diante de todos.
O revólver do capanga abaixou lentamente, apontando para o chão de terra batida. A covardia, antes camuflada pela superioridade numérica, revelava-se agora em sua forma mais patética. O fazendeiro invasor não pronunciou uma única palavra de defesa. Ele lançou um último olhar carregado de ódio na direção de Clarice, reconhecendo a força daquela mulher que havia resistido à sua fúria tempo suficiente para que a verdade finalmente chegasse ao vale. Antenor girou o garanhão negro com um puxão violento, bateu as esporas nas costelas do animal e partiu a galope pela estrada escura, seguido de perto por seus 2 capangas humilhados. O som dos cascos afastando-se na noite soou como a música mais doce que Clarice já havia escutado em toda a sua vida. O silêncio retornou ao casarão, denso e pacífico. O cheiro de querosene começava a dissipar-se, levado pela brisa fria da madrugada. O filho de Ramiro dobrou o documento oficial, guardou-o no bolso da jaqueta de couro e caminhou até o poço de pedra no centro do terreiro. Ele encostou-se na borda fria, cruzou os braços sobre o peito e suspirou pesadamente, observando a imensidão da fazenda de seu pai pela primeira vez em muitos anos. Clarice abaixou o facão lentamente, sentindo os músculos de seus braços tremerem de exaustão. A descarga de adrenalina começava a abandonar seu corpo, deixando para trás um cansaço profundo e avassalador. Ela caminhou em direção à caminhonete enferrujada, com os pés arrastando-se no chão úmido. A luz pálida dos faróis iluminava o rosto do herdeiro, revelando traços cansados e olhos marcados por uma tristeza antiga. A jovem parou diante dele, mantendo uma distância respeitosa. Ela não sorriu, não chorou, não proferiu palavras de agradecimento exageradas. Apenas olhou nos olhos do homem, reconhecendo a dor do luto que ele carregava no peito, a mesma dor que ela própria conhecia tão bem. Clarice relatou o trabalho feito naquelas terras nas últimas semanas. Descreveu a limpeza do mato, o conserto do telhado, o plantio da horta e a purificação do poço de água. Explicou que havia cuidado daquele lugar como se fosse seu, honrando a memória da família que ali vivera. O herdeiro ouviu em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe da narrativa daquela mulher de mãos calejadas. Ele olhou para o terreiro limpo, para as cercas consertadas, para a horta replantada após o ataque inicial. Viu a dignidade estampada na postura ereta de Clarice, a força de quem havia enfrentado a morte para proteger um pedaço de terra que nem sequer lhe pertencia no papel. O homem descruzou os braços, tirou o chapéu de feltro da cabeça em um gesto de respeito profundo e revelou que não tinha intenção alguma de morar naquela fazenda isolada. Sua vida estava construída na cidade, e a lembrança da febre que havia levado sua mãe e sua irmã ainda doía demais para permitir um retorno definitivo. Ele propôs um acordo simples, direto, selado com a palavra de honra que ainda valia ouro naqueles rincões do interior. Ofereceu a Clarice o direito de permanecer na propriedade, cultivando a terra e cuidando da casa, em troca de uma pequena porcentagem da colheita anual. A fazenda teria uma guardiã leal, e a jovem teria finalmente um teto permanente sobre sua cabeça, protegido pela força da lei e pelo respeito mútuo. O alívio lavou a alma de Clarice como uma chuva de verão caindo sobre a terra seca. O peso esmagador da incerteza evaporou-se, substituído pela certeza sólida de um futuro possível. Ela assentiu com a cabeça, selando o pacto sem a necessidade de assinaturas ou intermediários. O herdeiro despediu-se com um aceno breve, subiu na caminhonete azul e partiu pela estrada de chão, levando consigo a ameaça legal e deixando para trás a promessa de paz definitiva. O sol começou a despontar no horizonte, pintando o céu com tons de rosa pálido e laranja vibrante. Os primeiros raios de luz atravessaram a neblina da manhã, iluminando as gotas de orvalho presas nas folhas das árvores. O canto dos pássaros saudou o novo dia, quebrando o silêncio lúgubre da madrugada de terror.
Clarice caminhou de volta para a varanda do casarão, encostou o facão na parede de tijolos descascados e sentou-se no degrau de madeira, abraçando os próprios joelhos. Valente deitou-se ao seu lado, apoiando a cabeça quente em suas pernas, suspirando de alívio e segurança. Foi nesse momento de quietude absoluta que o som familiar de cascos lentos batendo nas pedras da estrada anunciou o retorno da mula castanha. Tião surgiu na curva do rio, montado no animal cansado, carregando 2 sacos pesados de mantimentos atravessados na sela de couro. O velho carpinteiro exibia um rosto pálido e olheiras profundas, marcadas por uma noite inteira de viagem pelas estradas perigosas do sertão. O vento da manhã trouxe o cheiro de café torrado, fumo de corda e poeira antiga que acompanhava o viajante. Tião parou a mula perto da porteira, desceu do animal com dificuldade e caminhou em direção à varanda. Seus olhos experientes captaram imediatamente os sinais da batalha travada durante a madrugada. Viu as marcas de cascos de cavalos nervosos no chão de terra batida, o vidro estilhaçado da garrafa de querosene perto do celeiro e a mancha escura de sangue seco no tapete de palha trançada. O carpinteiro compreendeu a magnitude do perigo que Clarice havia enfrentado completamente sozinha. O peso da culpa por sua ausência dobrou seus ombros largos, fazendo-o parecer ainda mais velho e frágil. Ele parou diante da jovem sentada no degrau, retirou o chapéu de palha desfiado e abaixou a cabeça, incapaz de formular um pedido de desculpas à altura do abandono forçado. O silêncio entre eles carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Clarice levantou-se lentamente, sentindo a rigidez de seus músculos exaustos. Ela não proferiu recriminações, não cobrou proteção, não demonstrou rancor. A jovem caminhou até o velho amigo, estendeu a mão machucada e tocou levemente o ombro do carpinteiro. Disse que a água do café já estava fervendo no fogão a lenha e que precisavam descarregar os sacos de feijão antes que o sol esquentasse demais. O gesto simples, a aceitação silenciosa de suas limitações mútuas, consolidou a aliança entre eles de forma definitiva. Tião levantou os olhos, marejados de gratidão. Assentiu com a cabeça e caminhou em direção à cozinha, carregando os mantimentos que garantiriam a sobrevivência deles durante os meses rigorosos de inverno. A família escolhida, forjada no fogo da diversidade e na partilha do pão suado, estava finalmente completa e segura sob o teto daquele casarão curado pelo trabalho honesto. Os meses seguintes trouxeram as chuvas espessas de março, lavando a poeira acumulada de anos de abandono e selando a promessa de vida nova no coração do vale. O som constante da água batendo contra as telhas firmes do casarão criava uma sinfonia de proteção, abafando os fantasmas do passado. Clarice passava as tardes na varanda, sentindo o cheiro doce de terra molhada e capim verde que subia do terreiro encharcado. A fazenda, antes uma carcaça cinzenta esquecida pelo tempo, respirava agora com a força de um gigante despertado pela persistência humana. O verde vibrante tomou conta dos pastos, as árvores do pomar curvaram-se sob o peso de frutos novos e o poço de pedra transbordou com água cristalina e gelada. Tião transformou o celeiro vazio em uma oficina de verdade, onde o aroma forte de resina de pinheiro e serragem fresca dominava o ar a qualquer hora do dia. O velho carpinteiro construiu cadeiras novas de assento de palha trançada, consertou os batentes das portas que antes rangiam com o vento e ergueu prateleiras grossas de peroba para a despensa da cozinha. O som rítmico de seu martelo pesado e o raspar constante da plaina na madeira ecoavam pelo vale, substituindo o silêncio lúgubre de outrora por uma canção diária de trabalho honesto. Valente dormia encolhido sob a bancada de Tião, com o pelo brilhante roçando na serragem e a respiração tranquila, curado dos traumas das noites escuras de vigília.
A horta, antes pisoteada pela maldade e pelo fogo, respondeu ao cuidado diário de Clarice com uma explosão de fartura indomável. As mãos calejadas da jovem agora colhiam tomates vermelhos e imensos, vagens tenras de feijão crioulo e espigas de milho com grãos dourados como o sol da manhã. O contato de seus dedos com a terra úmida já não trazia o desespero da sobrevivência extrema, mas a certeza palpável da providência agindo através das forças da natureza. Ela enchia cestos de bambu até a borda, sentindo o peso abençoado do alimento, limpando o suor da testa com as costas da mão suja de terra preta. O que o vilarejo inteiro murmurava pelas ruas de pedra, no entanto, era um segredo que ela só descobriria ao cruzar novamente a fronteira da cidade. A decisão de vender o excedente da colheita nasceu em uma noite fria, ao redor do calor reconfortante do fogão a lenha fumegante. Clarice e Tião organizaram os frutos mais perfeitos em caixotes de madeira forrados com folhas largas de bananeira, preservando o frescor, a umidade e o perfume da roça intactos. A mula castanha foi atrelada à carroça nas primeiras horas da madrugada, sob um céu ainda cravejado de estrelas prateadas e um nevoeiro baixo que cobria o pasto. O vento cortante da madrugada castigava o rosto, mas o peito da jovem ardia, com a ansiedade feroz de retornar ao lugar que a havia rejeitado no passado. A estrada de chão, iluminada lentamente pelos primeiros raios de sol, despontando entre os morros, parecia incrivelmente diferente daquela trilha assustadora que ela percorrera meses atrás. O ranger cadenciado das rodas da carroça marcava um compasso de vitória silenciosa a cada quilômetro vencido em direção ao perímetro urbano. Clarice vestia uma camisa de algodão limpa, bem cerzida nos cotovelos, com os cabelos escuros presos em uma trança firme que descia pelas costas retas. Ela segurava as rédeas com autoridade, sentindo a textura áspera do couro gasto, enquanto observava a neblina matinal dissipar-se sobre os telhados de barro das primeiras casas do município. A praça central da cidade fervilhava de vida quando a mula encostou a carroça perto do coreto antigo de alvenaria pintada de branco. O cheiro de pastel frito em gordura quente, café forte recém-coado e fumo de corda misturava-se ao burburinho alto das vozes dos feirantes arrumando suas mercadorias. Clarice desceu do banco de madeira com agilidade, montou sua pequena banca improvisada, apoiada em 2 cavaletes rústicos, e expôs seus caixotes repletos de cores vivas e cheiros da terra. O vermelho intenso dos tomates graúdos e o verde vibrante das folhas de couve atraíram olhares curiosos quase imediatamente. As mesmas pessoas que antes haviam batido portas de madeira maciça em seu rosto, agora paravam diante de sua barraca, admiradas com o tamanho e a qualidade impecável dos vegetais. O dono do armazém central, o exato homem de bigode grosso que havia negado abrigo à jovem, sob a justificativa covarde de proteger sua reputação comercial, aproximou-se com passos lentos e hesitantes. Ele pigarreou alto, esfregando as mãos na frente do avental sujo, e perguntou o preço da dúzia de espigas de milho, evitando olhar diretamente nos olhos serenos da produtora. Clarice respondeu com educação impecável, sem alterar o tom de voz calmo e sem demonstrar qualquer farpa de ressentimento antigo. O comerciante pagou a quantia exata com moedas pesadas de níquel, que tilintaram de forma aguda ao cair na palma da mão calejada da jovem. Aquele som metálico, frio e preciso, representava muito mais do que um simples lucro financeiro de final de feira. Era o som da dignidade sendo devolvida em praça pública, a prova incontestável de que começar do zero com honestidade e suor sempre traz uma recompensa que ninguém pode roubar. A manhã avançou sob um sol ameno de outono, aquecendo as pedras irregulares do calçamento histórico da praça principal. O movimento frenético na barraca de Clarice não parou um único instante,
até o sino da igreja bater o meio-dia. Mulheres carregando sacolas de palha trançada elogiavam o perfume intenso do cheiro verde fresco, enquanto os senhores de chapéu de feltro apalpavam as abóboras maduras de casca grossa, atestando a qualidade superior da terra vermelha de onde vieram. A jovem pesava os alimentos em uma balança de latão dourado, emprestada por Tião, sentindo o frio dos pesos de ferro contrastar com o calor humano das interações constantes. Cada sorriso sincero trocado com as donas de casa, cada cumprimento respeitoso dos velhos sitiantes, curava uma pequena ferida deixada pelo abandono cruel do passado. Ela não era mais a órfã enxotada com uma mala velha de papelão debaixo do braço, caminhando sem rumo sob o sol a pino. Ela havia se tornado a guardiã respeitada de uma terra próspera, uma mulher de negócios que conhecia o valor de cada gota de suor derramada sobre os sulcos de sua plantação. Mas a verdadeira prova de que as engrenagens do mundo haviam girado a seu favor surgiria silenciosamente da esquina escura do banco municipal. A figura de Antenor materializou-se no meio da multidão agitada, caminhando sem a arrogância costumeira que antes o precedia como um escudo. Ele não vestia mais botas de couro polido, nem o chapéu de feltro impecável de abas largas, mas roupas de brim amassadas que cheiravam a suor velho, poeira de estrada e derrota amarga. O fazendeiro havia perdido a maior parte de suas propriedades luxuosas para credores implacáveis da capital logo após a intervenção legal do filho de seu Ramiro, afundando rapidamente em um mar de dívidas impagáveis e processos judiciais intermináveis. Os capangas armados que antes o escoltavam como sombras haviam desaparecido no mundo, deixando-o entregue à própria sorte e ao julgamento silencioso de toda a gente de bem do município. Antenor parou a poucos metros da barraca de Clarice, observando a fila de clientes satisfeitos que aguardava pacientemente para comprar os frutos da terra que ele próprio havia tentado destruir com fogo e sangue. Os olhos do homem, antes injetados de ganância cega e crueldade gratuita, agora carregavam o peso opaco de uma humilhação pública e irreversível. Ele viu a abundância inegável nos caixotes de madeira limpa, a postura ereta e orgulhosa da jovem, e o respeito profundo nos olhares dos moradores da cidade. A verdade desceu sobre sua cabeça com a força de um coice de mula chucra. A violência desmedida e a trapaça haviam corroído as fundações de seu próprio império de areia, enquanto o suor limpo e a retidão inabalável haviam erguido o santuário indestrutível daquela mulher. O antigo antagonista deu um passo à frente, arrastando as botas gastas nas pedras, e parou exatamente diante dos caixotes de tomates vermelhos da barraca. O burburinho das conversas ao redor silenciou abruptamente, com os vizinhos observando a cena de soslaio, perfeitamente cientes do histórico sombrio e violento que existia entre os dois. Antenor não fez ameaças veladas, não levantou a voz áspera, nem tentou disfarçar a queda vertiginosa de sua influência na região. Ele enfiou a mão trêmula no fundo do bolso da calça frouxa, retirou algumas notas amassadas e moedas oxidadas e colocou o dinheiro sobre a mesa de tábuas de Clarice. Com a voz rouca, falha e submissa, pediu 2 maços de couve e 1 quilo de feijão. Clarice não hesitou por uma fração de segundo. Ela pegou as folhas verdes e úmidas de orvalho, pesou os grãos de feijão crioulo na balança de latão, embrulhou tudo em um pedaço de papel pardo grosso e entregou o pacote diretamente nas mãos do homem que outrora ordenara a sua morte. Os dedos calejados da jovem não tremeram ao tocar a pele do fazendeiro falido. Ela não ofereceu perdão verbal em voz alta, pois certas feridas profundas da alma não exigem palavras bonitas. Exigem apenas a demonstração prática e inquestionável de que o mal plantado não conseguiu criar raízes. Antenor pegou um embrulho de papel, assentiu com a cabeça em um movimento lento e pesado, de reconhecimento absoluto de sua derrota. Virou as costas curvadas e misturou-se à multidão da feira,
até desaparecer completamente da vista de todos. A viagem de volta para a segurança da fazenda aconteceu no final da tarde, com a carroça de madeira completamente vazia de mercadorias, mas transbordando de provisões novas compradas no armazém central. O sol baixava lentamente no horizonte recortado, tingindo as nuvens espessas com um pôr-do-sol dourado e lilás que aquecia a alma e acalmava os pensamentos. O som rítmico dos cascos da mula na estrada de chão parecia incrivelmente mais leve, acompanhando o compasso da respiração profunda e tranquila de Clarice. O vento ameno do entardecer balançava as folhas prateadas dos grandes eucaliptos, espalhando um perfume fresco de mato limpo, flores silvestres e liberdade pelo vale inteiro. A grande porteira de madeira maciça estava escancarada, aguardando seu retorno triunfal. Valente correu ao encontro da carroça pela estrada, latindo de pura alegria e abanando o rabo freneticamente, levantando pequenas nuvens de poeira amarela no terreiro varrido. Tião saiu da porta de sua oficina, limpando as mãos cheias de serragem e graxa em um pedaço de pano rústico, exibindo um sorriso largo e sincero que enrugava profundamente os cantos de seus olhos cansados. O casarão antigo, com suas janelas de vidro concertadas abertas de par em par e cortinas brancas de algodão balançando suavemente ao vento, exalava a essência indescritível de um lar inquebrável e cheio de vida. A noite caiu cobrindo o vale silencioso, com um manto negro cravejado de estrelas brilhantes, enquanto a cozinha espaçosa transformava-se no coração pulsante e quente da propriedade. Dona Carmen havia cruzado a ponte do rio no final da tarde, trazendo consigo uma travessa de barro fumegante, cheia de frango caipira ensopado com quiabo novo, cujo aroma rico, temperado com alho e coentro, dominava cada centímetro do ambiente. O fogão a lenha estalava alegremente no canto do cômodo, irradiando um calor dourado que aquecia não apenas os corpos cansados do trabalho rural, mas os espíritos calejados daquelas 3 pessoas sentadas ao redor da grande mesa de peroba maciça. Tião contava uma história antiga e exagerada sobre uma pescaria desastrosa que vivenciara em sua juventude no norte do estado, gesticulando com as mãos grossas no ar e arrancando sorrisos largos das 2 mulheres atentas. Foi exatamente no meio de uma frase engraçada do velho carpinteiro que o milagre sutil aconteceu. Um riso genuíno, cristalino, solto e profundamente aliviado, escapou dos lábios finos de Clarice. A primeira gargalhada verdadeira, sem amarras e sem medos ocultos, a ecoar naquelas paredes de tijolos em décadas de abandono. O som puro de sua alegria reverberou pelo assoalho encerado de tábuas largas, subiu pelas vigas expostas do telhado forte e preencheu cada canto antes vazio daquela casa curada. Era o som inconfundível da vitória absoluta, da luz sobre o abandono extremo. Valente suspirou pesadamente debaixo da mesa, encostando o focinho úmido nas botas de couro da dona, fechando os olhos em paz profunda, sabendo que a guerra havia terminado. As sementes que a escuridão guardou por tanto tempo haviam finalmente e para sempre rompido a casca dura da terra para encontrar a luz do sol. O final da tarde de domingo trouxe uma quietude sagrada para o vale de Santa Rita. O sol descia manso atrás da imensa serra, banhando a varanda do casarão com um pôr-do-sol dourado e espesso, capaz de aquecer a alma de quem o contemplava. Clarice estava sentada no degrau mais alto da entrada, com os pés descalços apoiados nas tábuas de madeira lixadas e enceradas por Tião. O vento leve carregava o perfume doce do capim orvalhado recém-cortado, misturado ao cheiro reconfortante de milho assando nas brasas do fogão a lenha no interior da cozinha.
O som agudo e rítmico dos grilos começava a preencher o ar, anunciando a chegada de uma noite estrelada, límpida e serena. Valente repousava com o focinho apoiado nas patas dianteiras, respirando compassadamente, exibindo a tranquilidade absoluta de um guardião seguro de seu território pacificado. A jovem mulher contemplou a imensidão de sua obra com os olhos brilhando de orgulho silencioso. O quintal exibia canteiros perfeitamente alinhados, repletos de folhas verdes gigantescas e frutos coloridos pendendo dos galhos. A cerca de eucalipto erguia-se forte e reta, demarcando os limites de um santuário inviolável construído a partir do zero. O telhado do casarão ostentava telhas novas de barro cozido, prontas para suportar qualquer tempestade de verão. No galpão iluminado pela luz amarela e quente de um lampião, Tião fumava seu cigarro de palha aromático, entalhando um pedaço de peroba com a paciência infinita de quem encontrou o seu lugar definitivo no mundo. O cenário formava um inventário completo de sua própria resiliência, a prova física de que o suor honesto transforma a terra mais árida em um oásis de fartura e paz. Clarice enfiou a mão direita no bolso de seu avental de algodão limpo. Seus dedos calejados e marcados pelo trabalho encontraram o objeto metálico guardado com ela desde o dia de sua expulsão da cidade. Ela puxou a chave de ferro enferrujada, presa pela fita vermelha desbotada, e abriu a palma da mão sob a luz final do entardecer. O metal frio refletiu o brilho alaranjado do sol poente. No dia de sua chegada, diante daquela mesma porteira apodrecida, aquela chave representava o desespero de uma órfã jogada na rua, a lembrança dolorosa de uma casa roubada por tios gananciosos e o pavor da solidão absoluta. O objeto guardava o medo de um futuro incerto e a fragilidade de uma vida sem raízes. O tempo, a coragem e o trabalho duro forjaram um significado completamente novo para aquele pedaço de ferro velho. A chave assumia agora o papel de um troféu de guerra glorioso, a medalha de honra de uma sobrevivente imbatível. O metal áspero e oxidado lembrava a Clarice a exata medida de sua própria força interior. A fita vermelha desbotada simbolizava o sangue suado em cada palmo daquela terra, a bravura de enfrentar homens armados na calada da noite e a fé inabalável na providência divina. A perda de sua casa de infância funcionou como um empurrão exato e necessário para a construção de um império próprio, erguido com suas próprias mãos, livre de dívidas, livre de humilhações e blindado contra a maldade humana. Ela levantou-se do degrau com movimentos calmos e caminhou até o quarto principal do casarão. Seus passos ecoaram firmes pelo corredor de assoalho brilhante. O ambiente íntimo cheirava a lavanda seca, roupa limpa e cera de abelha. Clarice abriu a gaveta inferior do guarda-roupa de embuia maciça, puxando a madeira escura com facilidade, graças aos consertos recentes e precisos de Tião. Ela retirou a caixa de charutos feita de cedro perfumado, levantou a tampa com reverência e observou os tesouros antigos de seu Ramiro. O caderno de anotações agrícolas, o relógio de bolso e a fita de cabelo infantil repousavam ali, guardando a memória abençoada da família fundadora da fazenda. Clarice depositou sua chave de ferro enferrujada exatamente ao lado do relógio de vidro trincado. Aquele objeto pertencia agora ao passado, integrado à história sagrada das fundações daquele lar. Suas portas atuais permaneciam escancaradas para a luz do dia, para a visita afetuosa de Dona Carme e para a brisa fresca do vale. Ela fechou a caixa de cedro com um estalo suave, deslizou a gaveta para o lugar e sorriu diante do espelho antigo do quarto, reconhecendo a mulher poderosa, protetora e dona de si, refletida no vidro polido. A jornada de Clarice revela uma lei fundamental da existência humana, escrita nas linhas profundas das mãos calejadas de nossa gente de bem.
Os lugares esquecidos e amaldiçoados pelo mundo guardam os maiores milagres para as almas dispostas a limpá-los com o próprio suor. A coragem de sustentar o peso da noite mais escura, completamente sozinha, confiando apenas na própria dignidade e na força de um facão empunhado com justiça, atrai a luz da alvorada e a proteção da lei. O trabalho honesto, a bondade silenciosa e a fé inabalável constroem fortalezas intransponíveis, capazes de dobrar a arrogância dos oportunistas e de transformar a terra pisoteada em um paraíso de abundância. A verdadeira família nasce nos momentos de maior provação, forjada no respeito mútuo, na partilha do pão conquistado com esforço e na lealdade incondicional. Compartilhe esta história com aquela pessoa da sua família ou do seu círculo de amigos que precisa lembrar da própria força para começar do zero com a cabeça erguida. Deixe seu like para mostrar que a nossa comunidade valoriza a dignidade do trabalho rural e a resiliência humana diante das injustiças. Escreva aqui embaixo nos comentários qual foi o momento que mais tocou seu coração neste relato. A chegada silenciosa de Tião, consertando o poço de água sem exigir nada em troca, a coragem monumental de Clarice enfrentando os invasores armados durante a madrugada de terror, ou a cena do fazendeiro falido comprando os vegetais na feira da cidade, reconhecendo a própria derrota diante da fartura da jovem. Escolha o seu momento favorito e comente, pois a sua voz fortalece a nossa corrente de esperança e honra o esforço de quem nunca desiste. Mantenha os olhos focados no horizonte brilhante de suas próprias terras. Confie na força inesgotável dos seus próprios braços e continue plantando as suas sementes todos os dias. A colheita farta chega sempre para quem rega o chão da vida com honestidade, retidão e fé.